bem-vindos a mais um Pan Diário, 365 dias com Deus. E hoje nós estamos no dia 8. Aqui você encontra fé e ciência unidas para aplicar na sua vida. O nosso texto bíblico de hoje está em 1 Reis 18 e 19. Aqui conta a história de um grande profeta. E hoje eu quero falar com você sobre algo muito presente na nossa vida. Extremismos, exageros, falta de equilíbrio. Nem todo erro está na falta. Às vezes o erro está no excesso. Vivemos em uma cultura que confunde intensidade com saúde, radicalismo com fé e exagero com zelo. Mas aquilo que começa como força, quando perde o equilíbrio, pode se transformar em adoecimento. Você sabia disso? O extremismo não nasce do nada. Ele costuma nascer do quê? Do medo, da exaustão emocional ou da necessidade de controlar tudo e todos. E, além disso, silenciosamente, o exagero começa a roubar a paz. Na psicologia, a gente entende que o extremismo é muitas vezes uma resposta insegura interna do ser humano. Quando a pessoa não consegue sustentar tensões emocionais, ela vai para os polos. É tudo ou nada, sempre ou nunca, certo ou errado. Esse tipo de funcionamento até parece dar clareza, mas cobra um preço muito alto, que é a rigidez emocional, intolerância, ansiedade e principalmente esgotamento. O exagero dá uma falsa sensação de controle, mas com o tempo ele gera colapso. Equilíbrio exige maturidade. Extremismo costuma ser fuga. E a Bíblia nos mostra isso de uma forma muito clara na história do profeta Elias. Elias viveu um dos momentos mais intensos da sua vida espiritual. No Monte Carmelo, ele viu o fogo descer do céu, confrontou falsos profetas, experimentou uma vitória extraordinária. Mas logo depois, no capítulo seguinte, Elias entra em colapso emocional. Depois do auge, veio o extremo oposto: medo, fuga, desejo de morrer. Elias passou do zelo intenso ao esgotamento profundo. E aqui está algo muito importante. O problema não foi a fé de Elias, foi o excesso sem descanso, a intensidade sem pausa, a entrega sem autocuidado. E olha como Deus trata Elias, hein? Deus não repreende com dureza. Deus amava muito Elias. Deus não o acusa. Deus oferece o quê? Comida, oferece descanso e oferece silêncio. Deus respeita o tempo de Elias. E só depois ele fala. Isso revela algo precioso. Deus não nos chama para viver em extremos. Deus nos chama para viver em equilíbrio. Nem todo exagero é espiritual. Nem todo radicalismo é sinal de maturidade. Tá? Não se engane. Às vezes o excesso é só cansaço disfarçado de zelo. Outras vezes é medo disfarçado de convicção. Até soa bonito, mas não funciona. Até coisas boas, quando vividas sem equilíbrio, adoece você. Deus não habita nos extremos, certo? Ele habita na constância. E a fé com a ciência concordam. Crescer de forma saudável exige equilíbrio, constância dos limites, pausas intencionais e integração corpo, mente e espírito. E permissão para descansar sem culpa. O extremismo, ele esgota demais e o equilíbrio sustenta. Nem tudo precisa ser intenso o tempo todo, nem tudo precisa ser levado ao limite. Talvez hoje Deus esteja te convidando para ajustar o seu ritmo, a pausar ou talvez a equilibrar. Agora eu quero te convidar para refletir. Pensa bem, responda com sinceridade. Primeira pergunta: em que área da sua vida você percebe que tem vivido mais no excesso
do que no equilíbrio? Seja honesto consigo mesmo. Segunda pergunta muito importante. Quais exageros você tem chamado de zelo, compromisso ou intensidade, mas que no fundo são sinais de cansaço, medo e, principalmente, falta de limites? Vamos pensar? E a terceira pergunta. O que Deus pode estar te convidando a pausar, a ajustar ou equilibrar hoje para que você volte a viver com mais paz e constância? Leve essas perguntas para a sua oração, para o seu dia e para as suas decisões. Deus abençoe.